Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar, diretamente do banco de reservas, onde estou no último lugar aqui. Aqui já tem, onde está o meu celular, é a divisória já, onde fica, não sei se é o delegado, eu sempre esqueço, fica alguém aqui no meio da organização e lá do outro lado o banco de reservas, do adversário, é claro. Porque tá chovendo, simplesmente eu não quero me molhar, não quero molhar o celular. Então tô aqui para gravar sobre o Alexis Duarte, que foi apresentado nesta terça-feira. Ainda não tá no bid, né? E já até treinou com o elenco, né? Sexta-feira passada fez academia, sábado treinou com o elenco, mas óbvio não foi para a partida contra o Galo e deve treinar hoje normalmente, né? Treina na parte da tarde, deve treinar normalmente. Acho que vai estar à disposição para domingo, né? Falando em questão documental, né? Em questão do bid e tal. Já que fisicamente ele mesmo disse durante a coletiva que sim, está bem, que depende somente do treinador, ou seja, do Vojvoda, para ele poder atuar, ou pelo menos ficar relacionado para a partida, né? Então vamos falar sobre isso. Acho que uma coletiva um pouquinho mais curta, ele é um cara mais... fala um pouquinho... como é que eu posso dizer? Como é que é a palavra certa, né? Mais sucinto. Pronto, vai. Fala mais rápido ali, em poucas palavras mesmo. Então, nem demorou muito, acho que o vídeo deve ter na Santos TV, sei lá, 20 minutos, nem isso, talvez. Mas falou um pouquinho sobre suas características, suas experiências, e eu vou abordar um tema que eu acho que vai, vai dar uma noção do porquê o Santos vai ter algumas duplas diferentes que vai poder entrar em campo. Acho que isso é interessante. Já explico já já. Antes, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Mas pelo menos deixando o like aí já ajuda bastante a inscrição também. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o Alexis. Primeiro apresentado pelo Domingos, né? Ídolo, chamado de ídolo eterno. Eu não sei se é ídolo eterno do clube, não é meu ídolo, mas foi apresentado pelo Domingos, que é muito gente boa, inclusive. Ele chegou aí a Santos há pouco tempo, né? Semana passada, já que ele estava na data FIFA, lembrando, foi convocado para a seleção paraguaia, que classificou para a Copa, né? Ele não entra nos jogos, mas ficou no banco. O Paraguai voltando à Copa pela primeira vez desde 2010, né? Lá na África do Sul, que eles chegam até as quartas, inclusive. Primeira vez, e eu acho de verdade que o Alexis tem potencial para ser um cara do grupo, pelo menos, se não titular na seleção, mas pelo menos do grupo aí do Paraguai que vai à Copa no ano que vem, se ele estiver bem aqui, o que seria ótimo pra gente, né, obviamente. Mas, como eu disse, eu queria destacar que acho que ele citou uma coisa importante ao longo da entrevista duas vezes, que eu acho que faz o Santos pensar que pode ter mais de uma dupla ou atuar em trio, né? Primeiro, não na live do trio, mas em trio de zaga, live de trio todo dia 10 horas da manhã, segunda a sexta, no canal 20 Santos. Ele, assim como o Adonis já falou semana passada, ele falou sobre linha de três, né, ele já atuou, o Adonis também já tinha atuado, né, em outro momento da carreira, e semana passada o Adonis falou que o Vojvoda treinou isso, né, testou isso ao longo da semana. Então, podemos imaginar que com o Alexis isso ainda vai ser testado também. Tudo bem? Isso é um ponto. Outro ponto além do fato de ele já ter falado também que atua pelos dois lados, né, já foi até lateral, se você viu o vídeo de contratação dele aqui, sabe que também citamos isso. Mas o ponto mais ele é um cara que, pelo menos eu, claro, tô falando aqui agora pela minha avaliação, pelo vídeo que eu fiz e as coisas que eu assisti dele e tal, é um cara de um trato muito bom com a bola no pé, é um jogador de refino até, digamos assim, técnico, sabe driblar, sabe conduzir, tem um bom passe e em alguns momentos também, obviamente não é um zagueiro perfeito, então em alguns momentos peca em alguns aspectos. Por exemplo, acho que no 1 contra 1 é um bom defensor, mas não é um defensor também já tão agressivo, no bom sentido mesmo, como o Adonis talvez seja. Compensação, talvez ele não seja tão forte, ele é um cara um pouco mais rápido. Enfim, tem pontos positivos e negativos, claro. E aí ele me respondeu uma coisa sobre a liga russa, que talvez eu até pudesse ter elaborado um pouquinho mais para ver se arrancava alguma coisa mais dele, mas eu acho que não, porque ele mesmo não fala muito. Mas ele cita sobre ter atuado lá, claro, surge no Paraguai, no Cerro, depois no Spartak de Moscou. Ele atua em uma liga que é considerada uma liga física, né? Se não é tão técnica, o campeonato russo. Tem bons jogadores até tecnicamente, mas não é uma liga, no geral, tão boa quanto as outras principais da Europa, né? Claro. Mas é uma liga muito física. E acho que isso traz um aspecto interessante. Mas antes, veja a resposta dele para mim, que depois eu volto para comentar. Boa tarde, Alexis. Aqui à sua esquerda. Aqui. Domingos também, boa tarde. Eduardo Jardim, do canal Jogo Falado. Alexis, você passou um tempinho na Rússia agora, surgiu no Cerro.
mas ainda é jovem, né? Um zagueiro de 25 anos ainda. Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, o que você aprendeu lá na Rússia, digamos assim, no Cerro também, que você acha que pode trazer para o futebol brasileiro e para o Santos. Obrigado. Muito obrigado. Sí, sí, la verdad que estoy muy feliz de estar acá. Tuve la experiencia de ir en Rusia, en un club grande también, como es Spartak. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Aprendí muchas cosas. Eh, Tienen un juego muy intenso también ahí, de mucha fuerza también. Y la verdad que aprendí mucho ahí su juego. Y bueno, espero también acá poder usar esa experiencia que gané ahí para bien. O aspecto principal para mim, que dá para se tirar disso ele se eu disse aqui que ele não é um cara tão físico, tão agressivo, ele disse que vem de uma liga assim, ou seja, ele teve que se forçar a ter essas características para conseguir atuar lá, certo? Mesmo assim, mesmo ele não sendo tudo isso, ele foi um dos, falando em números, né, um dos melhores em desarmes, cortes, interceptações, tudo isso em duelos defensivos vencidos no campeonato russo. Entre os 30 melhores, tá? Em todas essas categorias aí, juntando. Ou seja, se colocou nesses postos aí de ser um dos melhores, ou se não um dos melhores, mas aí, com bons números, pronto. E além disso, ele sempre foi um bom passador, também foi um dos melhores passadores da liga. Claro que sempre zagueiro tem uma posição um pouquinho mais fácil, porque tem passes mais fáceis, passes de lado e tudo mais, vocês sabem. Mas ele tem, até falei aqui no vídeo de contratação dele, né? Ele tem bons números de passes progressivos, bons números de até dribles mesmo, que por exemplo, não é tão comum um zagueiro ter bons números, ele tem. Então por isso que eu acho que podemos ter duplas de diferentes características. E aí eu chego à parte de colocar o campinho aqui. Se você de repente preferir uma zaga um pouco mais leve, pode ser uma zaga com Alexis e Luan, que já nem é mais tão rápido assim, mas pode ser de repente. Ou quem sabe utilizarem o Zé Ivaldo ainda, que não sei se vai ser afastado ou não, né? De novo, ou se não vai ser utilizado, não sei. Mas fato é que pode ser uma alternativa. Eu não faria isso, mas pode ser uma alternativa. Uma zaga mais forte, uma zaga mais agressiva mesmo, acho que aí você já parte para colocar o Adonis e um outro zagueiro. Você quer uma zaga que tenha capacidade de passe, um trio que seja, com capacidade de passe, de construir. Aí a gente volta ao vídeo da semana passada do Adonis também, colocando Alexis, Adonis e Luan. Toda aquela questão, né, de ter alternativas. E até caçando, linkando um pouquinho já com o vídeo de ontem, que eu mostrei aqui, que eu acho que o Vojvoda teve diferentes organizações ofensivas dentro da mesma partida. Acho que agora a gente pode também começar a pensar em defensivas também. E aí, talvez não dentro da mesma partida, mas em partidas diferentes. E como eu tô falando, de características diferentes. Quem sabe até um jogo, você pode utilizar os 3 zagueiros, mas ele fazendo o papel de lateral em alguns momentos, quando o Santos tem a bola. Igual o Luan fez em 2019, muito com o São Paulo. O Luan fazia papel de lateral esquerdo, às vezes, quando o Santos tinha a bola. Ou algumas vezes até defendia como lateral esquerdo, né, uma linha de 4, e quando tinha a bola ficava com 3 jogadores, ele era esse terceiro. Pode ser também, é uma alternativa ali. O fato o Santos agora oferece opções e tem um técnico que pode usar essas opções diferentes. Tem um técnico que não vai ficar preso em um mesmo esquema, em uma mesma situação e até nos mesmos nomes. E isso é ótimo, não é? Convenhamos. Então é isso, Alexis Duarte apresentado. Eu acho que ele deve estrear no domingo, ou pelo menos, se não estrear, ir pro banco, aqui na Vila, contra o São Paulo clássico, né? E vamos ver. Claro que ele tem que aparecer no vídeo ainda. Pelo menos até o momento aqui, eu tô gravando, são 2h17 de terça-feira. Ele ainda não apareceu. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. O que você acha? Será que o Alexis ganha essa vaga titular? Ou pelo menos vira uma alternativa? Não sei se o Santos vai jogar com 3 zagueiros, como eu disse, sempre com 2. Enfim, o fato é que temos opções agora. Até a próxima, pessoal. Valeu!